Olá, meus heróis, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos fazer a continuação daquele assunto que nós não conseguimos terminar, mas arranjei uma maneira de terminar. Eu espero que vocês nos acompanhem por aqui. Qualquer dúvida é só entrar no meu WhatsApp que eu tiro a sua dúvida. Fazendo assim, você vai ter condição de fazer a sua listinha, de fazer a sua prova. Então vamos lá, vamos começar. Só diminuir aqui. Então, física fabulosa com o professor Fábio Fabuloso. Nós vimos aqui quantidade de movimento ou momento linear, eu expliquei, tá ok? Eu expliquei também a respeito do impulso. Lembra, impulso é a força vezes a variação de tempo. Eu falei também que é importante a variação, importante saber que não é o instante de tempo, e sim a variação. É o tempo final menos o tempo inicial. A gente vai ver daqui a pouco. Teorema do impulso, nós finalizamos aqui. Aí vamos ver o princípio da conservação da quantidade de movimento e colisões mecânicas. Tá ok, meus heróis? Então vamos lá, vamos só recapitular aqui de modo bem rápido o que nós já vimos. Vimos a quantidade de movimento ou momento linear. Ok. Nós vimos aqui a respeito da simbologia da quantidade de movimento. Ele é também chamado de momento linear. Ele representa transferência de movimento, tá ok? Então, o taco ele transfere movimento para a bola branca e a bola branca transfere movimento para as demais bolas, total ou parcialmente. Então, essa transferência de movimento aí é a quantidade de movimento, também chamado de momentum linear. Tá aqui, momento linear. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá ok? Tem direção, tem sentido e tem intensidade. E essa quantidade de movimento ela está relacionada com a massa e também com a velocidade. No sistema internacional, a massa é em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Então, como é multiplicado aqui, a unidade pode ser quilograma que multiplica metro por segundo ou newton que multiplica segundo, tá ok? Isso aqui eu vou explicar mais lá na frente. Impulso, nós vimos. Eu vou passar isso daqui, tá ok? Aqui. Então, eu falei que é muito importante essa equação. Essa equação é a equação do impulso. Note, essa flechinha aqui diz também que o impulso é uma grandeza vetorial, assim como a força também. E o impulso é a força vezes a variação de tempo, tá ok? A duração da atuação de força. Por exemplo, um impacto seja com um tempo maior, então essa força vai ser menor. Quando eu consigo quando a colisão está no curto período de tempo, um período extremamente curto, então a força vai ser muito grande. Nós já vimos isso daqui também, eu só estou revisando. Falei também que é importante que o impulso não é uma grandeza instantânea. Não é definido para e apenas um dado instante, e sim para o intervalo de tempo. Então preste atenção nisso daqui, tá ok, meus heróis? E a unidade do impulso é o Newton vezes segundo. Por que Newton vezes segundo? Porque se o impulso é a força vezes a variação de tempo, no sistema internacional a força é Newton e a variação de tempo é em segundo. Então, Newton vezes segundo. É a mesma unidade da quantidade de movimento, tá legal? Então, para achar o impulso, que é a força vezes a variação de tempo, o intervalo de tempo, basta achar em um gráfico força vezes tempo, achar a área da figura que se formar. Nesse caso aqui, a área que se formou foi um trapézio. Então,
o impulso vai ser numericamente igual à área desse trapézio. Só revisando, a área do trapézio é a base maior mais a base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Só para relembrar isso daí. Finalmente, teorema do impulso. Impulso de uma força resultante devido à sua aplicação em um corpo durante um intervalo de tempo. Então, vamos lá. O impulso de uma força resultante devido à sua aplicação em um corpo durante um intervalo de tempo. Obviamente que nós estamos falando aqui força vezes tempo, impulso. É igual à variação da quantidade de movimento. Temos aqui uma variação da quantidade de movimento ocorrida nesse intervalo de tempo, obviamente. Então, isso daqui é IPC, meus heróis. Isso aqui é IPC. Importante pra caramba. Isso aqui representa o teorema do impulso, que diz que esse impulso, né, devido à aplicação durante um intervalo de tempo, numericamente é igual à variação da quantidade de movimento. Se é delta, se é variação, então vai ser algo final menos algo inicial, que vai ser então, olha aqui, meus heróis, quantidade de movimento final e quantidade de movimento inicial. Então, no primeiro momento, vai ter massa vezes velocidade. E tendo a transferência ali, então vai ter a massa versus a velocidade final. Por exemplo, a bola branca transferindo movimento para a bola 8. Então, inicialmente, vai ser antes da colisão, tinha uma massa e tinha uma velocidade. Ele veio com uma velocidade. Quando colidiu, então teve uma outra velocidade. Esse é o teorema do impulso. Vamos continuar. Delta Q e a subtração vetorial. A equação vetorial, que é o teorema do impulso, nos informa que o vetor impulso apresenta a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido do vetor da variação da quantidade de movimento. Delta Q. Certo? Então, o vetor impulso tem as características de um vetor, obviamente, se é um vetor, tem intensidade, direção e sentido. E ele tem as mesmas características da quantidade de movimento. Sendo assim, é imprescindível conhecer o vetor ΔQ para determinar o vetor impulso. Como a variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, isso aqui é uma subtração vetorial. Faz-se necessário realizar essa operação sempre que quiser determinar o impulso. A seguir vou te mostrar como é que geometricamente essa subtração vetorial. É um pouco diferente, tá? Então vamos ver. Primeiramente, vamos ver esse primeiro caso. Acontece quando a quantidade de movimento inicial e o vetor quantidade de movimento final tem direções diferentes. Note nessa figura aqui que essa massinha está entrando aqui nesse cano e vai sair nessa outra extremidade aqui. Então, o Q1, que está bem aqui, e o Q2, que está bem aqui. Eles têm direções diferentes? Me responde aí. Direções diferentes? Tem ou não tem? Bom, essa direção é uma direção horizontal. E essa direção é uma direção vertical. Então, eles têm direções diferentes.
Como então que vai ser isso daí? Vamos ver. A figura mostra uma esfera que tem seu movimento desviado por uma guia. Inicialmente, note que o vetor Q sempre orienta-se na mesma direção e sentido do vetor V. Então, vamos identificar. Aqui é o Q1 e aqui é o V1. Tem a mesma direção? Tem. Então, Q e V têm a mesma direção. Vamos ver aqui. Q2 e V2. Olha só. Tem a mesma direção. A partir daí, basta unir as origens dos vetores Q1 e Q2, sem alterar suas orientações. Nós vimos isso em sala de aula e eu já vou te mostrar como é que faz isso daqui. Unir esses vetores. Isso daí, quando acontece a união, vai ficar dessa maneira. Olha só. Veja, olha aqui o vetor Q1 e aqui está o vetor Q1. Veja o vetor Q2, veja aqui o vetor Q2. Está na mesma direção e no mesmo sentido. E essa resultante aqui vai ser justamente o nosso ΔQ. E esse ΔQ é justamente o impulso. Tá ok? E essa subtração vetorial, nesse caso aqui, em que as direções de Q dos Qs são diferentes, vai ser o módulo de ΔQ ao quadrado, que multiplica a quantidade de movimento, o módulo da quantidade de movimento 1 ao quadrado e o módulo da quantidade de movimento 2 ao quadrado. Se você prestar atenção, isso daqui é o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo, onde ΔQ vai ser a hipotenusa, Q1 é o cateto e Q2 é o outro cateto. Então, no triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos ver outro. Nesse segundo caso, quando Q1 e Q2, segundo caso, Q1 e Q2 têm a mesma direção e o mesmo sentido. Mesma direção, mesmo sentido. Vamos ver aqui na figura? Olha, Q1 que está na horizontal, Q2 está na horizontal. Q1 está indo para a direita, Q2 também está indo para a direita. Então, é um segundo caso em que as quantidades de movimento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Esse projétil aqui, veja que o V1 também tem a mesma direção e o mesmo sentido de Q1, e V2 tem a mesma direção e o mesmo sentido de Q2. A figura mostra um projétil que sofre uma redução de velocidade, uma redução de quantidade de movimento ao passar por uma parede. Obviamente, pegar esse caderno aqui e atirar nele, esse projétil ao colidir e atravessar, obviamente que ele vai perder a velocidade, vai reduzir a quantidade de movimento dele aí. Aplicando o método visto acima, podemos determinar ΔQ para este caso. Então, como está na mesma direção e no mesmo sentido, aqui está representado o Q1, que tem uma velocidade maior, por isso que essa seta é maior, e Q2, que vai perder a velocidade, tem uma seta menor, que vai ser, então, o nosso ΔQ. Tá legal? Então, como é que vai ser o ΔQ? Vai ser o módulo de Q1 menos o módulo de Q2. Basta diminuir um pelo outro. Não tem erro, meus heróis. Vamos para o próximo. Nesse terceiro caso, a quantidade de movimento 1 e 2 tem a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Olha essa figurinha aqui, onde essa bola de tênis, ele vai, se colide com a raquete e ele volta. Está na mesma direção? Vamos ver. O Q1 está na direção horizontal. Q2 está na direção horizontal. Então, os dois, ambos, estão na mesma direção.
E sentido? Vamos ver. Sentido de Q1 é para a direita. E V2 está indo para a esquerda. Então, dá para ver aí que os sentidos são opostos. Então, esse é o terceiro caso em que tem a mesma direção e os sentidos são opostos. Vamos olhar? Aplicando o mesmo método dos casos anteriores, então vamos ver. Transferindo esse vetor aqui, o Q2, está aqui. Transferindo o Q1, está aqui. Note o sentido, tá legal? O sentido do Q1 está indo para a direita, está aqui. E o sentido do Q2 está indo para a esquerda, está aqui. Unindo um com o outro, isso daqui vai ser então o nosso ΔQ, vai ser o somatório dos módulos, tá legal? Então vai ser o somatório dos módulos aqui, para achar então o nosso ΔQ. Tá tranquilo, meus heróis? Teorema do impulso, ok. Vamos para o próximo. Princípio da conservação da quantidade de movimento. O motorista poderia empurrar seu veículo pelo lado de dentro, sem tocar em nenhum apoio externo ao veículo. Então, você está lá, absoluto, dentro do seu automóvel, e você quer colocar ele para funcionar. Ou então, para entrar em movimento. Será que você, dentro do carro, poderia empurrá-lo e deixar ele em movimento do lado de dentro? É óbvio que não, né? Isso aí é maconha. Um desenho do Papaléguas, em que o coiote começa, ele está numa estrutura, aí ele vai e começa a soprar a palheta do ventiladorzinho na própria estrutura. Isso vai acontecer? Não vai acontecer. Tá ok? Alguém poderia se livrar de afundar na areia movediça apenas puxando as próprias roupas? Então tô na areia movediça, eu vou e puxo a minha camisa aqui, eu quero escapar da areia movediça e quero puxar eu próprio aqui a minha camisa e eu consigo sair? Não, meus heróis, não. Isso aí é o quê? É maconha. Tá legal? Então não é possível. Por quê? Pois só é possível variar a quantidade de movimento de um sistema por meio de forças externas. Tá? Então, muito importante isso daqui. Forças externas a esse sistema. Aí sim, alguém me puxa, aí sim, eu posso sair da areia movediça. Eu estou dentro do carro, alguém empurra o carro, eu estando dentro, alguém externo. Aí sim acontece. Portanto, se não há ação de forças externas, o impulso resultante, vamos ver aqui, vamos devagar nessa parte. O impulso resultante sobre o sistema será nulo. Não há força externa, o impulso será nulo. Não existirá o quê? Variação da quantidade de movimento. Vamos avançar. Assim como a energia mecânica, que é energia mecânica, meus heróis, mais uma vez, é o somatório, tá, da energia cinética com a energia potencial. Isso é válido para forças conservativas, não dissipativas. Então, assim como a energia mecânica se mantém constante em sistemas conservativos, a quantidade de movimento de um sistema mecanicamente isolado também se manterá constante em sistemas físicos isolados. Ok, então eu estando dentro do carro, eu preciso de quê? De força externa para empurrar o carro. E eu estando dentro do carro, não posso colocá-lo em movimento. Se estiver dentro de uma areia movediça, então se eu puxar a minha camisa, eu mesmo puxar a minha camisa, isso não vai acontecer, não vou escapar, porque eu preciso de força externa. Então, se não há força externa, não há quantidade de movimento. Então, não há variação da quantidade de movimento. Então, assim como na energia mecânica se mantém constante em sistemas conservativos,
a quantidade de movimento também vai se manter constante, tá ok? Em sistemas físicos isolados, tá ok? Então, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento vai se conservar, vai ser igual isso daí. Então, vamos esconder aqui. A conservação da quantidade de movimento é uma das leis mais importantes da física. Isso aqui é IPC. Conservação da quantidade de movimento, meus heróis. Isso aqui vocês vão ver muito, 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 muito. Vão ver muito ao longo da física. Então, como exemplo, temos aí a colisão entre duas partículas, explosão de uma granada, o recuo sofrido por uma arma de fogo no momento do tiro. Então, por que isso daí acontece? Você vê que tem um certo... Você aperta o gatilho, atira, então a arma tem a tendência de voltar. O projétil sai e a arma ricocheteia. Então isso daí devido ao quê? A conservação da quantidade de movimento. Colisão entre duas partículas. Essas quantidades de movimento vai ser antes da colisão, vai ser igual ao depois da colisão. Explosão de uma granada também. Cada um pedaço vai seguir quantidade de movimento igualmente da quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento vai acontecer, por exemplo, como eu falei anteriormente, aqui na granada. Então aqui tem uma quantidade de movimento inicial e essa quantidade de movimento inicial vai ser exatamente igual à quantidade de movimento final. Tá ok? Então cada um desses daqui vai ter uma soma vetorial que pode ser que está representada geometricamente dessa forma aqui. Tá legal? Então tá aqui como exemplo, suponha uma granada inicialmente em repouso que exploda no chão, fragmentando-se em 3 partes que se movem no mesmo plano rente ao chão. Então a quantidade de movimento vai ser conservado aqui. Colisões mecânicas. Então estamos terminando. Vamos nesse próximo. Colisões mecânicas. Imaginemos a colisão frontal entre duas bolas de borracha. Então as duas bolas vão colidir frontalmente. Durante a colisão ocorrerá uma fase denominada fase de deformação. Fase de deformação é a fase em que as bolas vão colidir. Durante essa fase, a energia cinética inicial total das bolas pode se transformar em outras formas de energia, como potencial elástica. Ela pode se transformar, essa energia cinética inicial pode se transformar em potencial elástica, pode se transformar em energia sonora. Energia sonora, Fábio Jorge? Sim, energia sonora. Então, as duas bolas colidem e aí faz aquele barulho característico de colisão. E esse barulho é justamente a energia cinética das duas se colidindo, fase de deformação, e então se dissipando energia em forma de energia sonora. Energia potencial elástica, porque a fase de deformação, no exato instante que ele se colide, ele se deforma. Tá legal? E também pode ocorrer, energia cinética pode também se transformar em energia térmica. Pode aquecer, Fábio Jorge, numa colisão? Pode. E entre outras energias também. Agora, após a fase de deformação, pode ou não ocorrer uma segunda fase, que é chamada de fase de restituição. Pode ou não ocorrer. E durante essa fase de restituição, a energia potencial elástica acumulada
nas bolas se converte em energia cinética. Então, meus heróis, acontece da seguinte forma: podendo ou não haver transformação de parte dessa energia em outras modalidades. As duas bolas podem colidir frontalmente. Digamos que as duas estão indo com uma velocidade considerável, as duas têm energia cinética. O que pode acontecer? As duas estão vindo, colidiu, fase de deformação. O que pode acontecer? As duas voltarem. Pode acontecer dessa bola estar em repouso e essa outra vir colidir, fase de deformação no exato momento. Depois disso, essa bola pode parar e essa continuar. Então, essa aqui está parada. Essa vem, colide e essa vai. Pode acontecer isso também. Pode acontecer também dessa vir, colidir e ficar as duas paradas. Pode acontecer também. Então, quando as duas ficam paradas, caso elas permaneçam grudadas por algum motivo, dizemos que não ocorreu a fase de restituição. Não houve a fase de restituição, só houve a fase de deformação. Tá legal? Aqui, veja bem. Existem, portanto, diferentes tipos de choques ou colisões mecânicas. Então, é de acordo com a fase de restituição. Quando a colisão é perfeitamente elástica, ocorre fase de restituição e a energia cinética inicial é totalmente convertida em energia cinética no final. Então, olha só, meus heróis. Toda essa energia cinética inicial é convertida em energia cinética total também no final. Vão ser exatamente iguais, porque a colisão foi perfeitamente elástica. Temos também a colisão parcialmente elástica. Ocorre a fase de restituição, mas parte da energia cinética inicial se dissipa. Então, quem é que vai ser menor? Quem vai ser menor vai ser a energia cinética final vai ser menor. Por quê? Porque a energia cinética final vai ser menor porque parte da energia que ele adquiriu anteriormente na energia cinética inicial, parte se transformou em energia sonora, em energia térmica, tá ok? E outras formas de energia. Então, aí o que sobrar da energia cinética final é o que vai ser utilizado aqui. Então, por isso que a energia cinética inicial é maior do que a energia cinética final. Outro, a colisão inelástica. A colisão inelástica é quando não ocorre a fase de restituição. Então, as duas vão colidir e ficar. Pronto. Os corpos permanecem unidos após a colisão e ocorre grande dissipação de energia cinética. Então, todas essas energias cinéticas vão ser convertidas totalmente em outros tipos de energia. É tanto que nem vai sobrar ou vai ser mínimo a energia cinética. Então, a energia cinética inicial vai ser bem menor do que a energia cinética final. É importante salientar que o princípio da conservação da quantidade de movimento é sempre válido, independente do tipo de colisão. Então, meus heróis, não importa se é... Vamos tirar daqui, ok? Então, é importante salientar que o princípio da conservação da quantidade de movimento é sempre válido. Independe se é uma colisão perfeitamente elástica, se é uma colisão parcialmente elástica ou se é uma colisão inelástica. Não importa qual é o tipo da colisão.
o princípio da conservação da quantidade de movimento sempre vai ser válido. Tá ok? E há uma relação aí do coeficiente de restituição, que vai ser a velocidade relativa de afastamento. Isso aqui é IPC. Esse coeficiente é a relação da velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Tá legal? Então esse é uma unidade, é uma grandeza que não tem unidade, tá? É só para uma grandeza adimensional, tá? Que ela não tem unidade e permite identificar o tipo de colisão quanto à conservação ou não da energia cinética. Tá? Tá ok? Então, quando o coeficiente de restituição é igual a 1, podemos classificar essa colisão como uma colisão perfeitamente elástica. Quando esse coeficiente de restituição estiver entre 0 e 1, então é uma colisão parcialmente elástica. Quando esse coeficiente de restituição for igual a 0, então é uma colisão inelástica. Meus heróis, por quê? O coeficiente, quando for igual a 0, é uma colisão inelástica, porque não tem energia cinética. Se não tem energia cinética, então essa velocidade de afastamento é 0. E a velocidade de aproximação, 0. Esse coeficiente vai ser 0. Ok. Então aqui a energia na colisão perfeitamente elástica, a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final. Em parcialmente elástica, a energia cinética inicial vai ser maior, tá ok? E aqui vai ser igual a 0. E pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Tá ok, meus heróis? Então, finalizando, agora vocês têm condição de fazer as questões, fazer a prova. Qualquer coisa pode entrar no WhatsApp e pode tirar qualquer tipo de dúvida aí. Tá ok, meus heróis? Até a próxima.